E o tema que eu pus para nosso estudo de hoje é a igreja, por que me importar? Nós estamos vivendo um período onde muitas pessoas amam a Jesus e seguem a Jesus, mas muitas pessoas fogem da igreja. Muitas pessoas têm histórias para contar, estão frustradas de alguma maneira, viram coisas que não gostariam de ter visto, ouviram coisas que não gostariam de ter ouvido, se frustraram de alguma maneira com pessoas, com ideias, com instituições, com uma teologia ou com heresias. E nós vivemos um momento onde cresce o número de desigrejados e existe uma desproporção muito grande entre as pessoas que professam seguir a Jesus, confessam que seguem a Jesus, e as que estão vinculadas a uma igreja. E a minha pergunta para nós hoje, para que a gente possa responder, cada um de nós, é possível um cristão ser cristão sem estar reunido como igreja? É possível eu ser cristã e não ser igreja? Existe alguma base bíblica para que eu seja cristã sem ser igreja? Qual é a importância da igreja? Nós vimos alguma coisa ontem muito importante, conceitos muito importantes que precisamos guardar com carinho no coração, que eu não vou trazer para nós essa manhã, porque eu vou ser um pouco mais prática, até por isso que foram trazidos ontem. Meu propósito é que a gente possa entrar de uma forma mais prática e pensar entre nós aquilo que a gente pode aplicar, aquilo que a gente viu ontem e a gente pode aplicar de uma forma prática. E eu vou fazer uma pergunta para você, mas eu vou te dar uma dica nesse texto que a gente vai ver antes. Ju, passa para mim Atos 1, versículo de 3 a 8. E o texto diz o seguinte, de Atos 1, de 3 a 8. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis, dá para todos lerem? De que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E eu faço para vocês uma pergunta que não é minha, mas uma pergunta que é do pastor Ariovaldo Ramos, e é a seguinte: se um antropólogo chegasse e fizesse uma pesquisa junto com os cristãos e perguntasse para os cristãos o seguinte: cristãos, vocês são igreja por quê? Por que é que vocês acham que vocês são igreja? E esses cristãos respondessem: olha, nós somos igreja porque nós temos um corpo de doutrina, nós acreditamos em Jesus, nós acreditamos na Bíblia e nós nos reunimos no mesmo lugar. Esse antropólogo responderia isso: olha, eu cheguei a essa conclusão, eu fiz essa pesquisa. Esse antropólogo estaria certo ou esse antropólogo estaria errado? O antropólogo fez a pesquisa, ele traz a pesquisa para a gente, ele chegou a uma conclusão: que os cristãos acham que são igreja porque eles têm um corpo de doutrina, porque eles creem em Jesus, porque eles se reúnem no mesmo lugar. É isso? Os cristãos são igreja por causa disso? Não? Sim? Não? Por que os cristãos são cristãos? É isso aí. Pode parecer
estranho, irmãos, e o Leandro falou muitas vezes sobre isso ontem, vocês vão se lembrar. Nós somos santuário, nós somos o templo, nós somos o lugar, nós somos o santuário. E eu queria destrinchar isso um pouco mais. Vocês entendem quando ele fala sobre isso? Todos entendem? Nós somos o santuário do Espírito Santo de Deus. Vocês entendem isso? De uma forma prática, dá para que todos entendam o que quer dizer isso na igreja? O que quer dizer que a igreja é o santuário do Espírito Santo de Deus? Porque isso é imprescindível que a gente entenda. E é aqui que eu quero chegar. Porque sem o Espírito Santo de Deus não existe igreja. Quando Jesus está reunido com aqueles seus amigos, eles já criam em Jesus. Eles já criam na palavra de Jesus, mas eles não eram igreja. Eles não eram igreja ainda. Ele fala para eles, ó, vocês vão ficar quietinhos, ó, vocês vão ficar em Jerusalém. Vocês vão ser batizados, vai ser cumprida a promessa do meu Pai. E depois que vocês forem batizados, é que a coisa vai começar a acontecer. E esse é o grande ponto de virada da Bíblia. Esse é o início de todas as coisas. Esse é o grande início da igreja. Porque a partir desse momento, se vocês forem ler, a gente não tem tempo para isso, esse não é o propósito desse estudo, mas quando o Espírito Santo desceu ali em Atos 2 e eles foram cheios do Espírito Santo, foi como um vento que entrou e eles começaram a falar em novas línguas. Você abre, eu não vou resistir, em Atos 2, e você vai ver que é muito diferente das línguas que você ouve falar por aí, porque aquele lugar estava cheio de judeus de todos os lugares, peregrinos, devotos do mundo inteiro estavam em Jerusalém, e eles começaram a ouvir as vozes, aquelas vozes que eles receberam do Espírito Santo em suas próprias línguas. Aqueles discípulos de Jesus começaram a falar em várias línguas diferentes, partos, medos, elamistas, visitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfília, Egito, partes da Líbia, imigrantes de Roma, cretenses, árabes. Esses homens começaram a falar em línguas completamente diferentes. Sabe o que eles falavam? Eles anunciavam os feitos poderosos do Senhor. Ali começava a ser recebido, eles começaram a receber o poder do Espírito Santo para ministrar o ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Esse era o início da igreja. A partir daquele momento, toda a terra receberia o Evangelho dos grandes atos do poder de Deus. Toda a terra ia ouvir dizer do poder de Deus. Esse é o início da igreja. Quando o Espírito Santo veio. E a partir desse momento, todo aquele que crê em Jesus, e aí somos nós, aquele que crê em Jesus, ele é batizado no Espírito Santo. Isso quer dizer que nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui. Jesus falou, eu vou embora. E ele foi. Mas vai vir o meu Espírito. E existe a presença de Deus no mundo, e essa presença de Deus existe por causa do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo não habita na parede, ele não habita no ar, ele habita em pessoas. Ele não habita nas vigas, ele não habita lá no templo, ele não está na Oswaldo Cochrane 244, ele habita nas pessoas. Por isso é que nós somos o lugar onde o Espírito Santo está. Por isso que a igreja é o lugar do Espírito Santo. Por isso que quando nós estamos reunidos, o Senhor está conosco, existe a presença de Deus, porque nós estamos reunidos como igreja. Por isso que a igreja é um grupo de seres humanos que são lavados pelo sangue de Jesus. E quando nós recebemos essa fé no nosso coração, nós somos mergulhados, e batizados quer dizer isso, nós somos imersos no Espírito Santo. Nós passamos a habitar no Espírito Santo, ele passa a ser uma companhia presente para sempre junto com a gente. Aonde quer que a gente vá, ele está conosco. Ele começa a agir na nossa vida. Ele começa a nos ajudar em todas as coisas, a consolar o nosso coração, a nos convencer dos nossos erros e dos nossos pecados. Nós passamos a sentir uma atuação diferente na nossa vida. Quando antes nós faríamos alguma coisa, algum pecado, e agora nós sentimos o ímpeto do Espírito Santo, não.
Nós sabemos que aquilo vem do Espírito Santo de Deus. É o convencimento do pecado, da ação do Espírito Santo que está nos santificando, fazendo com que a gente deixe de ser diferente da gente e passe a ser mais parecido com Jesus. Isso é receber a presença do Espírito Santo dentro de nós. Isso é ser igreja. Isso é santuário do Espírito Santo de Deus. É sobre isso que o Leandro falava ontem. Por isso que quando nós dizemos que nós somos uma igreja, que nós somos pessoas que são imersas no Espírito Santo, que têm a presença do Espírito Santo, nós estamos ligados entre nós, como uma comunidade, como uma unidade. Isso nos diferencia de todas as outras comunidades, de todos os outros grupos. Porque se nós tirarmos o Espírito Santo, nós não somos mais nada. Por causa do Espírito Santo é que nós não somos um grupo, que nós não somos um clube, que nós não somos só uma associação, que nós não somos só um partido, só uma instituição, mas nós somos pessoas que ouvimos a voz do pastor. Nós somos as pessoas que receberam a fé no coração, que cremos. E porque nós cremos, nós somos batizados no Espírito Santo. Nós recebemos a presença do Espírito Santo, porque só recebe a presença do Espírito Santo quem crê. E quem crê é lavado e é purificado de todos os seus pecados, é liberado, é salvo e é limpo. Então o Espírito Santo vem e habita nele. Então nós, como igreja, somos essa morada do Espírito Santo de Deus. A fé não é só um corpo de doutrina, não é só ideia, porque ideia não transforma caráter. É o Espírito Santo dentro de nós que transforma o nosso caráter. E se o Espírito Santo não está transformando o nosso caráter, talvez nós não sejamos igreja. Tenhamos até uma religião, possamos até dizer que somos evangélicos, mas não sejamos cristãos e nem igreja. Porque quem é a habitação do Espírito Santo de Deus tem o seu caráter transformado. Recebe a presença santa e não é mais como era antes. Começa a ser diferente. Ele mora dentro de mim. Ele tem uma espada, ele tem um jeito de agir, que é a palavra. E cada vez que eu leio essa palavra, eu vejo que eu estou mal na foto, que eu preciso mudar, que eu preciso ser diferente, que tem muita coisa em mim que precisa melhorar. E eu começo a ser transformada. E esse é o movimento que a igreja faz. Esse é o amor que o mundo precisa. Esse é o serviço que o mundo precisa. E essa presença do Espírito Santo é que faz toda a diferença na igreja. Não é porque a gente tem um corpo de doutrina, embora a gente tenha. Não é porque a gente se reúne no mesmo lugar, embora a gente se reúna. Não é porque a gente crê na Bíblia, embora a gente creia, mas é por causa do Espírito Santo de Deus. Deu para vocês entenderem isso? Não existiria igreja se não fosse o Espírito Santo de Deus. Essa é a primeira coisa mais importante de todas que eu gostaria que vocês guardassem no coração. O que nos faz ser igreja é a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Nós que cremos em Cristo, temos o Espírito Santo de Deus em nós. Onde quer que nós estejamos, o Espírito Santo está em nós. Quando nós estamos reunidos, Ele está aqui. Quando a gente está lá embaixo conversando, Ele está conosco. Quando os meninos estão jogando bola, o Espírito Santo está presente. Quando nós estamos batendo papo lá embaixo, Ele está conosco. O tempo todo. É o Espírito Santo. Agora, a igreja é sobrenatural, eterna. É um organismo vivo. E eu queria convidar você a olhar a igreja debaixo desse ponto de vista. Por que me importar com a igreja? Como que eu posso olhar a igreja de forma a me importar com ela? Algumas pessoas têm uma visão da igreja como se fosse um lugar apenas. Ou como se fosse o culto. Você não, às vezes não fala assim, eu vou na igreja. E ir na igreja quer dizer ir naquele lugar, naquele horário para fazer exatamente participar daquele culto.
A igreja se torna então um compromisso com um horário pré-definido, começo, meio e fim. A igreja é apenas uma liturgia, a igreja fica limitada ao horário do culto. A igreja é um compromisso que eu tenho de 2, 3 horas por semana, como qualquer outro. Eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou no inglês e eu vou na igreja. A igreja, a minha relação com a igreja é essa. E eu quero convidar você a olhar a igreja de 4 formas. Olhar para cima, olhar ao redor, olhar para fora, embora nós vamos fazer isso de outra forma mais tarde, e olhar para dentro. E a primeira coisa que eu quero convidar você é olhar para cima. Isso porque muitas vezes nós chegamos na igreja como um consumidor muito exigente. E ontem o Leandro falava sobre o papel da igreja como adoradores. A igreja existe para adoração. E a gente às vezes chega para o culto como quem chega para uma apresentação. A gente chega como a gente chega a um teatro, como quem vai ao cinema, como quem vai a um show. A gente se arruma como quem vai a um show. A gente espera encontrar alguma coisa que vai satisfazer as nossas expectativas naquela noite. A gente vai para um lugar para receber algo. A gente quer saber se vai ser bom. A gente quer saber se a palavra vai ser boa, se vai tocar a música que eu gosto. Será que as músicas vão ser agitadas? Vão ser músicas alegres? Que eu vou dançar um pouco hoje? Estou a fim de sacudir o esqueleto? Será que vão ser músicas de adoração contemplativas? Quem será que vai ministrar o louvor hoje? Como será que vai ser a palavra? O que será que vai estar na cantina hoje? Será que vão ser salgadinhos fritos, assados? Será que vai ser a cantina da Edna hoje? Nós vamos cheios de expectativas, porque nós vamos para receber. Nós vamos para a igreja como quem vai para um teatro onde tem um auditório, tem um palco, tem microfones, tem luzes, e eu me sento no auditório e agora vai começar. Aliás, está bem atrasado, podia já ter começado. Essa igreja não tem jeito, sempre tudo muito atrasado. E se tudo for muito bom, de boa qualidade, eu vou embora feliz, satisfeito. Mas se não for bom, se desafinar o som, se faltar o músico, que é o meu preferido, ele não for, se desafinar tudo lá atrás, se o carinha lá do som deixar a microfonia atrapalhando o som o tempo todo, se a mocinha resolver falar mais que 1h10, a coisa vai ficar muito complicada. Só Deus para ter misericórdia. E às vezes, irmãos, a gente brinca, mas existem muitas pessoas que deixam de congregar porque após uma peregrinação em inúmeras igrejas não acham nenhuma igreja que satisfaça o seu gosto. Olha, eu fui na igreja tal, eu fui na igreja tal, eu fui na igreja tal, e eu não gostei de nenhuma. Mas como assim então? A igreja tal, o louvor é muito chato, é tudo muito lento, são músicas muito antigas, o pessoal lá não sabe tocar. A outra igreja, o pastor é muito chato, a voz dele é insuportável, ele fala gritado, não dá. A outra não tem ar-condicionado, você imagina o calor desse, eu sentada, começou as minhas costas, não, igreja sem ar-condicionado é uma coisa que não tem condições hoje em dia. E você vê que existem pessoas que não congregam, porque não acham um lugar, e eu estou falando sério, você deve conhecer pessoas assim, que não acham um lugar onde o culto as satisfaça. E cresce o número de pessoas
que acham que podem assistir o culto em casa, de samba, canção e controle remoto na mão. Porque dá o pause no pastor e acelera o pastor. Pecado não, pastor, que isso? Cadê a parte da promessa no final? Música chata essa, vamos passar para a próxima. Oferta para quê? Já paga o Netflix, vamos para outra coisa. Liga o ar-condicionado, aí a mulher me traz a minha cerveja, que agora vai começar a sermão. É o momento que a igreja vive esse. Todo mundo está ficando em casa, porque não tem igreja suficiente, não tem igreja boa o suficiente para acomodar as pessoas. Eu tenho certeza que não era nisso que Jesus estava pensando quando ele falou para os seus discípulos antes de ir para a cruz. Quando eles estavam sentados ali comendo, olha, vocês têm que lavar o pé uns dos outros, viu? Vocês têm que se amar. Vocês têm que lavar o pé uns dos outros. Vocês têm que cuidar uns dos outros. Vocês têm que comer juntos, vocês têm que ficar juntos. Vocês têm que se cuidar. Não era nisso que ele estava pensando, gente. E quando eu vou voltar à liturgia, eu vou te dar a primeira razão para você congregar, para você ir para uma reunião. A primeira razão para que você vá para uma reunião, para que você congregue, é que nós não vamos para uma reunião para receber, nós vamos para ofertar. O culto é o lugar onde eu entrego, onde eu dou. Eu não vou para o culto para receber nada. Eu vou para o culto para entregar, para dar. É lá, no meu coração, aqui dentro, que acontece o culto. E Deus é que é o meu espectador. O auditório não é esse. Deus é o meu auditório. Ele que está sentado num grande e sublime trono. É para Ele que eu me apresento. É diante dele que eu me apresento. Do grande Rei, do Senhor dos Senhores. É para Ele que eu canto. Por isso que muitas vezes você olha para o seu irmão e ele está de olhinho fechado. Ele não tem nada para ver por aqui. Ele está pensando que a orla de suas vestes cobre todo o templo. Que tem querafins, que tem serafins e querubins por cima dele, que todos estão cantando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Tem um movimento de louvor e ele está lá junto. Ele está lá louvando também. Ele não está por aqui em Peruíbe. O auditório é outro, irmãos. Quando a gente se aproxima, quando o culto começa, se é que um dia ele termina, o espectador é outro. O nosso espectador é o Senhor. O palco é dentro dos nossos corações. E a música pode ser muito bonita, mas se ela for hipócrita, se eu estiver cantando só em Ti confiarei, e na segunda-feira eu estiver arrancando os cabelos, como é que eu vou fazer para pagar essa maldita dessas contas? O que vai adiantar? Se Deus ouve o que acontece lá dentro do meu coração, o que adianta se eu falo uma coisa com a minha boca e eu vivo outra coisa com a minha vida, se Deus sabe o que acontece com o meu coração? E o pior é quando os consumidores exigentes saem da igreja reclamando. Não foi bom hoje, né? Nossa, a moça estava toda atrapalhada, falou, não entendi nada. Aquele negócio, aquela história lá, aqueles... Aliás, está difícil essa igreja. Vou procurar outra. Ninguém falou comigo hoje. Mas você falou com alguém? Não, eu sentei, fiquei esperando as pessoas virem falar comigo. Fiquei sentada ali bem na porta. Ninguém falou comigo. O exigente vai embora. E a pergunta deveria ser: será que o Senhor se agradou do meu louvor, da minha adoração?
que ele recebeu a minha oferta de amor. Mas eu, como exigente consumidor, me desagrado do culto. E quando nós temos um olhar assim, quando eu olho para cima, isso ajuda a gente a lidar com dois problemas muito comuns na igreja, irmãos. O primeiro deles é o orgulho. E crente é uma turma muito orgulhosa, muito soberba. E essa visão do verdadeiro culto, ela cura o coração soberbo. Essa soberba de querer tirar uma lasquinha da glória de Deus, sabe? A pessoa tem toda a aparência de humildade, mas lá dentro tá, uau, eu saí muito bem hoje, foi muito legal, eu gostei, achei que foi bom. Por fora tem toda a humildade, mas lá dentro, e Deus sonda, e Deus conhece o coração. E a outra coisa é a exigência, porque quando nós somos muito exigentes, nós impedimos outras pessoas de terem atitudes de devoção e de adoração. E quando nós entendemos que todos têm oportunidade, que todo mundo, que qualquer irmão pode adorar, qualquer irmão pode servir, qualquer irmão que deseje de todo o coração servir em qualquer ministério tem essa oportunidade, nós abrimos oportunidade para que todos e cada um possa servir e adorar ao Senhor. Isso cura a nossa alma, isso cura a nossa vida. Às vezes a aula da classinha do irmão não é a mais top, não é a melhor de todas, mas ele vai com o coração inteiro, ele é o mais fiel, ele é o que está mais disposto, ele é o mais sincero. Às vezes o beijo do irmão não é o mais cheiroso do irmão na porta, mas ele é o que chega no horário. O irmão da portaria é o que está sempre lá no horário. E nós vemos que muitas pessoas têm muita sinceridade. E nós como igreja, eu louvo a Deus por isso, temos essa possibilidade de abrir oportunidade para todos aqueles que querem. Por termos esse entendimento de que é tudo para o louvor da glória de Deus. Não é para homens, não é para homens, não é para nós, não a nós, Senhor. Mas toda a glória, todo o louvor e toda a adoração é para o Senhor. Porque é no coração que o culto acontece. Eu quero ler com vocês uma frase de Philip Yancey. A igreja não existe para oferecer entretenimento, encorajar vulnerabilidades, melhorar a autoestima ou facilitar amizades, mas existe para adorar a Deus. A igreja existe para adorar a Deus. Se a gente falhar em adoração, irmãos, nós falhamos no propósito. Falhamos no propósito. O Pai não procura cantores, o Pai não procura dançarinos, o Pai não procura pastores, o Pai procura adoradores. O Pai procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Adorar é lembrar quem é o dono da casa. Quando você chegar, você pode olhar para o púlpito ou você pode olhar para cima. Quando você lembrar que você é igreja, lembre-se sempre de olhar para cima. Você vai deixar de ser exigente com os irmãos para começar a ser exigente com você mesmo. Outro olhar é olhar ao redor. E às vezes a maior dificuldade que a gente tem na igreja é de achar alguém parecido com a gente. Às vezes é fácil achar alguém parecido com a gente. Às vezes é difícil. E às vezes é muito difícil. E se você tem uma distorção a respeito de você mesmo, vai ser mais difícil ainda. Existem pessoas que distorcem para o lado positivo, entre aspas, porque qualquer distorção é negativa, mas se acham demais. Tem uma visão superlativa, não tem ninguém do meu nível cultural, social, ninguém tem meu preparo acadêmico, ninguém tem conhecimento bíblico, ninguém tem um nível espiritual igual ao meu. Não tem ninguém do meu nível. E tem outras pessoas que se nivelam muito por baixo, tem uma baixa estima, uma grande perseguição, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me dá atenção, ninguém me deixa chegar na roda, ninguém quer falar comigo, ninguém me dá um espaço, ninguém fala comigo hoje, tem essa dificuldade. E isso é um problema muito grande na igreja, porque ou a igreja é um lugar de acolhimento, ou a igreja é um lugar de mais segregação. Por quê? Porque espera-se que a igreja seja um lugar de acolhimento. E quando esse acolhimento não acontece, existe um sofrimento dobrado.
essa segregação gera um sofrimento maior do que esse efeito teria em qualquer outro tipo, em qualquer outro grupo. Por isso que nós, como igreja, temos que ter dois tipos de movimento: o de nos achegar, de não esperar que ninguém venha em nossa direção, de nos achegar, mas também de acolher. Sempre nos achegar, sempre buscar conhecer, sempre ir atrás, sempre cavar oportunidades, sempre querer saber mais do irmão, mas também de acolher, de não deixar ninguém sozinho, de não deixar ninguém passar desapercebido, de não deixar ninguém sofrer. Você sabe que tem alguém sofrendo, você sabe que tem alguém que está passando por uma necessidade, de não fazer vista grossa, de não deixar que o seu coração seja impulsionado pelo Espírito Santo e você deixar o seu coração ressecado, ser resistente à voz do Espírito Santo. Ter sempre esses dois movimentos de se achegar e também de acolher. Mas, irmãos, a coisa mais fantástica da igreja é a diversidade. A igreja é um lugar de gente diferente. Qual é a probabilidade que nós teríamos de estarmos juntos aqui se não fosse por Jesus? Nós, cada um de nós. Cada um de uma idade, cada um de um lar, de uma cultura, de um nível social, cada um faz uma coisa diferente aqui. Nós só estamos juntos aqui por causa de Jesus. É o Espírito Santo que nos une. É o Espírito Santo, a palavra de Deus, que faz com que a gente tenha o mesmo sentimento, com que a gente tenha o mesmo pensamento, com que a gente deseje as mesmas coisas, com que a gente caminhe juntos para o mesmo lugar. Essa diversidade que gera unidade é fruto da presença do Espírito Santo na sua igreja. Esse é o amor de Deus que transcende todas as diferenças de nacionalidade, de raça, as diferenças culturais, de classe, de idade, de gênero. Primeiro vem Jesus e o resto vem depois. E a unidade, ela é diferente de uniformidade. Nós podemos ser um mesmo sendo diferentes. Nós podemos ter o mesmo pensamento, seguir juntos, mesmo sendo completamente diferentes. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu e o Leandro, nós estamos juntos, vai fazer 4 anos, juntos no ministério. Nós somos completamente diferentes. Em raça, em gênero. Ele é um homem caucasiano, que tem a mente voltada para exatas, mais novo. Eu tenho a minha mente voltada para humanas, sou mulher, negra. Mas nós temos uma mente só, o mesmo coração, nós caminhamos juntos. Existe em nós uma disposição de concordar. Quando nós sentamos juntos, nós já sentamos juntos para concordar. Existe sempre uma predisposição de concordância. Esse é uma obra que só o Espírito Santo pode fazer. Isso é só um exemplo. Isso só o Espírito Santo pode fazer. Pegar pessoas completamente diferentes e fazer com que elas tenham um mesmo pensamento e um mesmo sentimento, para caminharem juntas, apesar de serem pessoas completamente diferentes, com o mesmo fim, que é a glória de Deus, é a bênção de Deus sobre a vida da igreja. Irmãos, nós podemos ser apesar de sermos diferentes. E nós perdemos muito de deixar oportunidades passar, porque olhamos para o irmão e falamos: ele é muito diferente de mim, pelo amor de Deus, quero distância desse irmão aí, olha só o jeito que ele fala, meu Deus do céu. E ele pode ser uma bênção na sua vida, não é porque ele é diferente de você que você não pode ser um com ele. E também diversidade não quer dizer divisão, não é porque ele é diferente de você que você precisa andar aqui e ele lá longe. Vocês podem ser unidos pelo Espírito Santo de Deus. A igreja de Jesus foi a primeira, foi a pioneira em nivelar e unir judeus e gentios, homens e mulheres. Unir pessoas que antes estariam completamente separadas, judeus e gentios.
escravos e livres. Isso só Deus pode fazer. E eu queria ler um texto de Atos 13, 1-3, sobre a igreja de Antioquia. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, despediram. Esse texto fala sobre a igreja de Antioquia, uma igreja onde não havia preconceito. E eu ouvi a missionária Edmeia Williams falando sobre isso. E nós ainda temos tanto preconceito em nosso meio. Mas esse texto fala sobre um ministério. Um ministério onde havia um homem, Simeão, que era chamado Níger, era um negro. E esse Níger colocou as suas mãos negras sobre Saulo e sobre Barnabé, juntamente com Manaém, que era filho, foi criado junto com Herodes. E sabe quem era Herodes? Era o tetrarca. Seria o equivalente a falar, olha, era o irmão da Dilma. Ele estava lá, ele era nata da sociedade. E fazia parte da direção da igreja. E juntos, esses homens ministravam a igreja, sem qualquer tipo de barreira, de preconceito social, preconceito racial. Eles impuseram as suas mãos e enviaram-nos como missionários. E eles foram para a Ásia Menor. Depois o Evangelho chegou à Europa, e esse Evangelho chegou até nós hoje. Chegou à Europa, um lugar onde o racismo foi terrível. Mas tudo começou numa igreja que era uma igreja livre, uma igreja cheia de diversidade, mas uma igreja onde tinha unidade. A igreja de Jesus é uma igreja de unidade. E a palavra de Deus fala em Colossenses 3, versículo 11: nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Mas não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Todos são um. Todos são um. E por que então as pessoas não se sentem acolhidas na igreja, irmãos? Por que então a igreja continua sendo um lugar de segregação? Ou não é? Me digam, é ou não é? Por que existe tanta gente sozinha na igreja? Sofrendo sozinha na igreja? Por que, irmãos? Porque a gente não sabe o que é ser igreja. Porque a gente continua procurando gente igual a gente. Porque quando a gente percebe que a pessoa não é tão parecida com a gente assim, ela não serve mais pra gente. E a gente descarta essa pessoa. A gente descarta as pessoas da nossa vida. Ao menor sinal de diversidade, ela não presta mais. A gente precisa aprender a ser igreja, a dar a mão para o negro e a dar a mão para o irmão do tetrarca. A gente precisa aprender a crescer no meio da diversidade, irmãos. A parar de procurar a igreja perfeita, com o louvor perfeito, com o pastor perfeito, mas também parar de procurar o irmão perfeito, que vai ser o meu amigo perfeito, que vai estar lá 24 horas para me servir e para me ajudar, e que nunca vai pecar, e que nunca vai errar, e que nunca vai pisar na bola, e nem nunca vai me xingar no futebol. Não existe. Nós somos diferentes. Somos diferentes. Mas nós podemos ser um, porque o que nos une é o Espírito Santo de Deus. Nós podemos ser um. Nas palavras de Eugene Peterson, irmãos, a igreja é composta de partes iguais de mistério e confusão. É por isso, a igreja é composta de partes iguais de mistério e confusão. E Paulo, quando escreveu para Corinto, escreveu para uma igreja que estava vendo um caos.
estava uma confusão tremenda ali. Lá tinha mercadores judeus, ciganos, prostitutas, gregos, idólatras, tinha incesto, tinha baderna, estavam fazendo da ceia um tipo de balada, a coisa estava ficando séria. E aí ele começa a tentar definir o que é igreja. E ele usa algumas metáforas. Ele começa no capítulo 3 falando, bom, a igreja é um campo. Aí ele vai no campo um pouco, aí depois ele fala, é um edifício. A igreja é um templo. Aí ele chega no capítulo 12, ele fala o seguinte, o que o Dudu falou semana passada, a igreja é um corpo. É um corpo que todo mundo sabe o que é. Todo mundo aí sabe bem o que é um corpo. A igreja é um lugar onde ninguém é igual a ninguém. Todo mundo sabe a importância que tem. Porque se eu olhar e falar assim, que importância tem essa unha aí, tua? Moinha, essa unha tua é importante aí? Vou arrancar então. A do dedinho. Deixa eu arrancar a unha do seu dedinho. Não é importante? Essa sobrancelha sua aí serve pra quê? Vamos para fora. Tudo no corpo é importante. Do que você pode abrir mão do seu corpo? A igreja é assim. Por mais diferente que um dedo seja do outro, e você pode olhar para o seu irmão, e ele pode ser extremamente diferente de você, por mais diferente que seja, ele é extremamente importante para o corpo, que é a igreja de Jesus. Todos nós temos muita importância. Muita importância. E nós recebemos um presente do Espírito Santo. Dom é isso. Dom quer dizer presente. Cada um de nós tem um presente. O que você vai ter que perguntar para o Espírito Santo? Qual o presente que você recebeu? Um presente que você recebeu para você servir a igreja. Para você servir os seus irmãos. E cada um tem um presente. Um dom especial. Tem gente que tem o dom de amar. Tem outra pessoa que tem o dom de dizer palavras bonitas. Tem outra pessoa que tem o dom de servir. Tem outra pessoa que tem o dom de ir lá e arrumar o sifão na casa do irmão. Tem gente que tem o dom de presentear. Tem gente que tem o dom de arrumar ventilador, né, irmã? Tem gente que tem vários dons. Tem gente que tem o dom de dar carona. Né? Você passa a vida sendo abençoado por inúmeras pessoas que Deus colocou na sua vida que vão te servir. Eu tenho 2 irmãos ali, ó, minha prima, eu tenho ela, são presente de Deus na minha vida, porque Ele me abençoa todos os dias. São bênçãos na minha vida todos os dias. Deus coloca pessoas na nossa vida para nos abençoar. A igreja é um lugar de bênção, irmãos, onde você pode abençoar a igreja. Cada um de nós tem dentro de si, pela presença do Espírito Santo, um presente para a igreja. Um presente. E você pode perguntar para o Espírito Santo, que presente eu tenho para ofertar para a igreja? Como eu posso abençoar os meus irmãos? Eu quero abençoar os meus irmãos. Cada um de nós tem esse dom. E aí, a gente teve várias metáforas, várias analogias colocadas ontem pelo Leandro, sobre o que é ser igreja. E eu tinha preparado umas, não tão teológicas, eu confesso. E a primeira delas é o seguinte: a igreja deveria ser como um happy hour. Por que o happy hour? Você já foi no happy hour? Depois de uma semana assim, uma sexta-feira, vamos adequar, que você sai com seu marido, depois de uma semana terrível, você sai com seus amigos, e você consegue deixar todos os seus filhos em casa, e você consegue se ver, não é? Gente, não é? Vamos traduzir para nós aqui o negócio. Tem alegria maior que essa? Fala mais, irmão. Não é? Um lugar assim, um momento onde você vai descansar da angústia que você teve no passado. Você vai parar tudo. Você vai poder abrir seu coração.
você vai poder se preparar para o descanso que é o final de semana, para você poder curtir o final de semana que você vai ter. A igreja deveria ser isso, irmãos. A gente para com os nossos amigos aqui, a gente lembra da angústia que foi a nossa vida sem Deus. E a gente sabe que juntos a gente tem um descanso eterno preparado na eternidade com o Senhor. A gente olha para o passado, a gente olha para a nossa vida sem Deus, todos juntos, todos nós tivemos a nossa angústia. Mas nós estamos juntos aqui celebrando porque nós encontramos a Jesus. A igreja é a nossa sexta-feira à noite, gente. É o momento que a gente para tudo para celebrar, porque nós temos a Jesus. Nós temos Jesus. E Jesus é a nossa esperança. A eternidade é o nosso grande final de semana, que nós vamos viver na eternidade com Cristo. Outra coisa, a igreja poderia ser hoje também como um grupo do AA. Não sei se você já ouviu falar dos Alcoólicos Anônimos, mas é um grupo muito legal, que não tem sede denominacional, não tem equipe paga, não tem chefe. Lá é todo mundo voluntário, um monte de gente com o mesmo problema. O cara que lidera, ele já teve um problema igual. E eles se juntam para ajudar outras pessoas a vencer um problema que eles já tiveram. E tem gente de todo tipo lá, de toda a classe social lá, de milionário a desempregado, senta todo mundo, um do lado do outro, num círculo, e eles sentam juntos, e eles dizem o seguinte: olha, meu nome é João, e eu sou alcoólatra. Na hora de compartilhar, todo mundo ouve com atenção e dá resposta calorosa, incentivo e abraço. Sabe por quê? Porque está todo mundo no mesmo barco. Todo mundo que está sentado ali naquela roda é alcoólatra. Ninguém se vê como ex-alcoólatra ali. Todo mundo que está sentado ali é alcoólatra. Entre eles vão eleger alguém mais velho, que vai ajudar na caminhada difícil. Eu já ouvi de alguém que teve nesse cara mais velho um encontro na madrugada e passou durante 5 minutos escrevendo: Deus me ajude nos próximos 5 minutos, que é o modo com que ele se vê livre daquele momento crucial, onde ele vai beber ou não. E o cara está lá do lado dele. Ele só está lá para ajudar. Eles criam um vínculo de dependência, de amor mútuo. E a minha pergunta é: quando a igreja vai acolher alguém assim? Quando a igreja vai ser um lugar aonde a pessoa pode chegar e falar: oi, eu sou Elise e eu sou pecadora? Quando? Se eu gosto de dizer: oi, eu sou Elise e eu sou santa, super santa. Porque eu sou pecadora. Da mesma forma que o alcoólatra, eu posso não estar bebendo hoje. Eu posso não estar pecando agora. Mas se eu não me policiar, quando eu descer a escadaria aqui, eu vou olhar feio para alguém, vou me entortar com alguém, eu já vou falar: caixa, já vou pecar. Porque essa é a minha natureza. Esses são os meus impulsos. Eu vou berrar como Paulo: miserável homem que sou, quem vai me livrar dessa situação onde o mal que eu não quero fazer é o maldito mal que eu continuo fazendo? Quando que a igreja vai ser um lugar onde as pessoas podem ser quem elas são, sem serem julgadas, onde as pessoas podem ser acolhidas, onde as pessoas não precisam de máscaras, onde as pessoas não precisam provar uma espiritualidade vazia, onde as pessoas não são cheias de altos e baixos, onde as pessoas não são hipócritas? Quando que nós vamos viver a verdade do Evangelho? Quando? Quando que nós vamos ser igreja? E foi dado ontem um exemplo sobre sermos família. E quando a gente olha a família da Bíblia, a gente tem até medo e não compreende muito bem por que família. Porque a gente olha para Adão, né? 2 filhos, um matou o outro.
Depois a gente olha para Abraão e vê aquela situação, a mulher, depois vê a serva, o filho de uma, mandou embora e tal. E veio Isaac, que tinha um problema com Jacó e Esaú, e Jacó comprou a primogenitura de Esaú. E familiarada complicada essa da Bíblia, né? Um monte de gente, e a gente olha para nós e fala, vai ser família é um negócio complicado. E vem Deus e fala que a gente é família também. Como é que é isso? E eu pensava o seguinte, irmãos. Todas as instituições têm suas graduações. E as graduações, elas vêm de status e posições. E logo cedo, a gente tem as nossas posições competitivas muito determinadas. O sujeitinho vai para a escola pequenininho, ele tira A, B, C, D, ou ele é reprovado. Ele é colocado no futebol, ou ele é goleiro, ou ele é artilheiro, ou ele vai para o banco. Não é assim? Joga na água, ou ele ganha, ele perde, ou ele se afoga. É fácil. As posições vão ser determinadas. Depois o sujeito vai trabalhar. E aí o status dele vai ser determinado conforme o desempenho. Quanto melhor ele desempenhar, maior vai ser o status dele. Se o cara desempenhar muito bem, ele vai ter um crescimento vertiginoso na empresa, vai ter várias vantagens, o título, o salário, o cara vai lá em cima. E na família, como é que é? O que precisa para ganhar status na família? Nascer. Nem nascer, porque basta saber que está grávida para começar o desembolso, né? Está grávida, você começa a ver a conta corrente só descendo, só. Basta nascer. Na família é diferente. Quanto mais dependente, maior é o status. Quando a criança fica doentinha, né, Dudu? Tem 3, tem 4 agora. Quando fica doentinho, volta tudo para aquele que está doentinho. É o que a gente vai dar mais carinho, mais atenção, porque está doentinho. A gente fica só pensando nele, até que foi no médico, está tomando remédio, agora aliviar. Não depende de desempenho. É assim no reino de Deus. A nossa relação, irmãos, não depende de desempenho. Por isso é que nós somos família. Nós podemos ser quem nós somos. Nós não precisamos provar nada uns para os outros. Nós não precisamos provar nada para Deus. Ele nos ama por quem nós somos. Não há nada que nós podemos fazer para que Deus nos ame mais. Ele nos ama assim como nós somos, porque nós somos seus filhos, nós somos salvos pela graça de Deus. A igreja é essa unidade, é esse corpo, é essa turma de amigos, é esse templo num happy hour, é esse grupo do AA, é essa família que não depende de status, é essa habitação do Espírito Santo. Um terceiro olhar seria o olhar para fora, e o Leandro citou ontem a frase do William Temple, que fala que a igreja é a única sociedade cooperativa do mundo que existe em benefício dos que não são membros. E a missão da igreja não é o meu assunto, mas me preocupa muito o fato da nossa igreja não ser uma igreja que olha para fora. Uma igreja que não tem uma força evangelística. E nós não olhamos nem coletivamente e nem individualmente, e não adianta dizer que fazemos, porque a falta de crescimento na igreja prova que não fazemos. Porque se fizéssemos, ainda que individualmente, nós teríamos um crescimento na igreja, mesmo pequeno. Mas nós não temos. Nós não vamos entrar nesse assunto agora de manhã. Mas nós temos uma arma poderosa como igreja, que é a palavra de Deus. É o Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus, a palavra de Deus pode transformar o mundo. A palavra de Deus é a boa notícia, é a boa nova de salvação. E nós como igreja precisamos pregar a palavra de Deus, precisamos veicular a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é poderosa. E a palavra de Deus não está sendo pregada.
E nós, como igreja, estamos nos calando e deixando de pregar a palavra de Deus. Isaías 55:10 fala o seguinte: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Nós precisamos pregar a palavra, porque a palavra é poderosa. A palavra acalma o vento ouve, mas o vento ouve a palavra de Deus. A chuva ouve, mas a palavra de Deus, ela ouve, porque ela se acalma. Defunto ouve, mas a palavra de Deus, o defunto ouve, porque o defunto de 4 dias levanta a voz da palavra de Deus. Osso seco ouve, osso seco não ouve, mas a voz de Deus o osso seco ouve. E osso seco ganha nervo, e osso seco ganha pele, e osso seco ganha carne, e osso seco ganha espírito e ganha vida, quando é a palavra de Deus que é ministrada. E nós precisamos ministrar a palavra de Deus, irmãos, para que o mundo ganhe vida. E enquanto a igreja não ministrar a palavra de Deus, a igreja vai ser uma tempestade, a igreja vai ficar morta, o mundo vai ficar morto, o mundo vai ser cheio de ossos secos, porque o mundo precisa da palavra de Deus. E a igreja está retendo a palavra de Deus. Nós, como igreja, estamos retendo a palavra de Deus. Nós somos luz. Nós não somos uma luz, nós somos a luz. Se a igreja se apagar, o mundo fica em trevas. Nós somos a luz. Nós somos como a luz da lua, que não tem luz própria, mas reflete a luz do sol da justiça. E nós precisamos refletir a luz do sol da justiça. Nós precisamos refletir a luz de Deus e veicular o Evangelho, veicular a palavra de Deus. É só isso que pode mudar o mundo. O cerne da igreja é falar para o mundo do Evangelho. Se nós deixarmos de pregar, nós vamos ser uma ONG, nós vamos ser um grupo. A gente vai se juntar só para distribuir o pão, para fazer o bem, mas a gente não pode deixar de pregar a palavra de Deus. A gente não pode deixar de falar para o mundo. E o último olhar, irmãos, é um olhar para dentro. E existe algo que pode nos impedir de viver como igreja. E é a visão que nós temos acerca de nós mesmos. Se nós não corrigirmos a nossa visão que nós temos acerca de nós mesmos, nós não vamos viver como igreja. A igreja é composta por seres humanos arrependidos, alcançados pela graça, que foram santificados pelo sangue de Jesus, mas que vira e mexe precisam lavar os pés. A igreja é lugar de pecador arrependido. Não é lugar de santo para ser beatificado. É de gente que olha para o pé e vê que está sujo. A igreja é lugar de arrependimento. De gente que não quer pecar mais. De gente que consegue se perceber pecador ainda. Aí você fala assim, mas eu já me arrependi. E eu te pergunto, arrependeu mesmo? E a outra face? A gente estava conversando hoje de manhã. Se vê alguém aqui te dar uma bordoada, você vai dar outra face? Não é dar na outra face dele. Você vai dar outra face? Se vê alguém pegar o teu casaco, você vai dar a blusa também? Escuta, vem cá. Leva a blusa também. Deve estar precisando, né? Você está indo pegar meu casaco, você vai amarrar ele no poste, que nem o pessoal está fazendo por aí. Vai dar um armlock nele. Só para ajudar a polícia, gente. Segurando o bandido aqui. Você vai... A palavra de Deus fala em Mateus 5,41. O pessoal fala aí, por aí, ame o próximo, ame o seu amigo e odeie o seu inimigo. Jesus fala, eu falo para você o seguinte: ame o inimigo e ore por aquele que está perseguindo você. Porque se você amar só quem ama você, poxa, que vantagem Maria leva? O publicano também está fazendo isso.
Vocês são igreja, gente. Vocês têm que agir diferente que o mundo age. A gente está fazendo um movimento no mundo. Nós somos um movimento de Deus no mundo. Enquanto está todo mundo amarrando o bandido no poste, a gente tem que amar o bandido. A gente tem que ir em direção ao bandido em amor, porque nós somos a igreja. Nós estamos aqui para fazer a diferença no mundo. Nós não estamos aqui para aplicar justiça. Nós estamos aqui para aplicar amor e serviço, porque nós somos igreja de Jesus. Igreja de Jesus. É através de nós que o Espírito Santo se move. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos olhar para dentro de nós para saber se nós estamos sendo igreja, nos vendo como igreja, se estamos arrependidos como igreja. Porque quando eu olho para mim mesmo e eu olho para o amor de Deus, eu entendo que eu só posso ser alcançado pela graça. Quando eu olho para dentro, sabe, a única coisa que eu vejo nisso é graça. Graça. Quando eu vejo os meus defeitos e eu sei que Deus me ama, eu sei que é graça. Só pela graça. Só pela graça. O amor de Deus é um amor sem cobranças. Nós somos um lugar sem legalismo, sem imposição, sem regras, sem conceitos, sem proibições, sem religiosidades. Se você está procurando um lugar cheio de costumes, de tradições que não são bíblicas, que são usos e costumes da igreja evangélica, você não vai encontrar aqui. Coisas que não estão escritas na Bíblia, você não vai encontrar na Graça e Paz. Você vai se chocar, porque nós não praticamos coisas que não estão na Bíblia. Nós não somos pessoas que procuram imposições legalistas sobre as pessoas, mas nós queremos viver a palavra, o Evangelho de verdade. Porque a religião é uma ilusão. O sujeito te dá 12 passos. Se você for um bom observador e você conseguir reproduzir com eficácia aquelas palavras, colocar um pouco de oratória, você usa 2 ou 3 palavras de efeito, já você se torna um cristão perfeito. Você usa umas palavras do evangeliquez assim mais ou menos, você se passa por um cristão em 2 meses, no máximo. Isso é ilusão, é religiosidade. Arrependimento demora a vida toda, gente. Arrependimento é todo dia. Arrependimento é o Espírito Santo me confrontando com a palavra todos os dias. Para o cara falar que o cara é santo, que o cara está santificado, tem que ter muita coragem frente à palavra de Deus, frente ao Evangelho. Tem que ter muita coragem. Se nós somos sinceros, nós vamos falar como Paulo. Nós podemos dizer, irmãos, que nós somos alcançados pela graça. Tem 2 coisas que nós não podemos fazer sozinhos. Isso quem diz é Paul Tournier. Uma é casar e a outra é ser cristão. E essa é a minha resposta. Se a gente quer ser cristão, a gente só vai aprender a ser cristão em comunidade. A gente quer uma igreja que ofereça mais adoração do que entretenimento, mais uniformidade do que diversidade, mais amor do que graça. E eu comecei a perguntar por que a gente deve estar junto, por que a gente deve estar reunido como igreja. Em primeiro lugar é porque o culto é para Deus, o culto não é para a gente, o culto é para que Ele seja glorificado, o culto é a minha forma de adorá-lo, é a minha forma de servi-lo, Ele é o espectador. Em segundo lugar é porque somente com os irmãos eu posso colocar em prática todas essas coisas. Somente com os irmãos. E vir à igreja, estar com a igreja, quer dizer que através dos relacionamentos eu vou ser abençoado, eu vou ser servido, eu vou ter os meus pés lavados. Como a Luciane falou aqui, nós estamos aprendendo juntos, estamos aqui por causa uns dos outros. E eu quero terminar com o texto que nós lemos ontem. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração,
louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. E a Freestyle fala o seguinte, que as pessoas que acreditavam em Cristo viviam tão juntas que repartiam tudo entre si. Cada um tinha consciência de que nada era exclusivamente para si, e se alguém estivesse passando algum aperto, outra pessoa corria para vender algo para poder ajudar. Essa era a vida daquele povo mágico chamado Igreja de Jesus o Cristo. Homens e mulheres que viviam no templo e nas casas repartiram o que receberam de Deus. Era tanta sinceridade na vida deles que o povo que não fazia parte do movimento começou a admirá-los. E é realmente difícil de acreditar, mas ser cristão já foi um motivo de admiração no passado. E em cada dia o próprio Deus ia trazendo aqueles que haviam de ser salvos. Nem era preciso usar modelos de crescimento, shows, eventos de colheita ou apelos no final do culto. Nem era preciso. A gente podia viver o Evangelho. E eu acredito que nós podemos viver o Evangelho sem apelos, sem modelos de crescimento. Nós temos buscado isso. Estando juntos, buscando tudo em comum, vivendo com simplicidade, mas vivendo a palavra. Olhando para cima, olhando ao redor, olhando para fora e olhando para dentro. Movidos pelo Espírito Santo de Deus, sempre. Levados ao arrependimento sincero. A cada dia, todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu quero pedir que a Tua palavra viva e eficaz encontre em cada coração um lugar de arrependimento para que possamos praticá-la. Esse é o meu pedido. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vem aqui, Senhor, dar um... Eu digo sim para Jesus, e pro diabo digo não. Não deixe ele jogar semente errada no